Oi, alunos do 7º ano, sou a professora Isabel, professora de História. Hoje nós vamos começar a sequência de 3 vídeos com a nossa revisão das nossas aulas online. Vai ser vídeo 1, 2 e 3. O primeiro vídeo, o conteúdo é a Idade Média e o feudalismo. A Idade Média, gente. Idade Média é o nome dado do período da história localizado entre os anos de 476 a 1453, tá? A Idade Média foi um período da história que foi posterior à Idade Antiga, ou História Antiga, como a gente pode dizer também, certo? No 6º ano, vocês estudaram, né, as civilizações antigas. Vocês estudaram Egito, Grécia, várias civilizações. Entre elas, a Roma e o declínio do Império Romano, tá? Foi o nosso último conteúdo do 6º ano. Esse declínio, esse fim do Império Romano, marca o início da Idade Média. Aí depois vem a Idade Moderna, Idade Contemporânea, certo? Mas o que nós estamos estudando nesse período agora, no 7º ano, é a Idade Média. E aí a Idade Média ela é dividida em 2 fases, tá? A Alta Idade Média, que ela vai do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, que ela vai do século XI até o século XV. E aí, na Alta Idade Média, ocorreu, né, várias transformações, tá? Dentre elas, né, justamente derivadas, né, a desagregação do Império Romano, certo? O início também do feudalismo ocorreu na Alta Idade Média, certo? Então, essa aí é a transição da Idade Antiga para a Idade Média, né? E aí, gente, a gente estudou, né, o feudalismo, certo? O que é o feudalismo? Né? O feudalismo é o termo, né, que usamos para toda a organização social, política, cultural, ideológica e econômica que existiu na Europa durante esse período da Idade Média. Esse conceito, gente, explica a estruturação da sociedade da Europa Ocidental. E a organização que ela representa existiu na sua forma clássica entre mais ou menos os séculos 11 e 13. Aproximadamente, no aspecto econômico, nós podemos dizer que o feudalismo era um sistema baseado na produção agrícola e na exploração servil dos camponeses, tá? O senhor feudal, ele era o dono das terras, né? Ele permitia que os camponeses ficassem nelas, desde que estes cultivassem, né, e entregassem parte dessa produção para eles, né? No caso, os senhores feudais, certo? E aí a gente também tem que falar da relação da Igreja Católica nesse período da Alta Idade Média, certo? A gente não pode deixar de falar sobre a Igreja. Ó. No âmbito religioso, a Igreja Católica era dona de grande influência, uma vez que seu poder chegava a atingir decisões do poder secular. A Igreja também, gente, elaborava a construção ideológica que justificava as desigualdades do mundo feudal. Na visão da Igreja, tudo era explicado, até a questão da nobreza e a questão dos servos era justificado por uma designação divina, né? No caso, os servos, eles estavam naquela condição porque Deus permitia que eles estivessem ali, certo? Tudo era justificado pelo divino, tá? Então, a gente não pode deixar de falar também da questão da igreja. Sem falar também, não esquecendo que ela era dona de terras, de propriedades, né? Nesse período, a igreja era bastante rica também nesse período da Idade Média. E aí, nós temos 2 questões falando sobre o feudalismo na nossa revisão. A gente vai agora corrigir a primeira questão.
A característica marcante do feudalismo, sob o ponto de vista político, foi o enfraquecimento do Estado enquanto instituição. Por quê? Letra A. A inexistência de um governo central forte contribuiu para a decadência e o empobrecimento da nobreza. Letra B. A prática do feudalismo acabou por ampliar os feudos, enfraquecendo o poder político dos senhores. E letra C. A soberania estava vinculada a laços de ordem pessoal, tais como a fidelidade e a lealdade ao soberano. E letra D. A proteção pessoal dada pelo senhor feudal a seus súditos onerava-lhe as rendas. A resposta correta vai ser a letra A. Por quê? A inexistência de um governo central forte. Existia o rei? Existia. O rei tinha alguma influência entre os feudos, entre os senhores feudais? O rei era basicamente uma figura, tá, gente? Então, quem realmente detinha o poder eram os senhores feudais, tá? Então, por isso que a resposta correta é a letra A. Segunda questão. Quanto às relações entre suceranos e vassalos, tá? Letra A. Senhor e servo eram categorias semelhantes a suceranos e vassalos. Letra B. O servo prestava homenagem ao senhor feudal. Letra C. O senhor feudal concedia o benefício ao vassalo. E letra D. As obrigações entre vassalos e suceranos eram recíprocas. A resposta correta é a letra D. Por quê? Os vassalos tinham suas obrigações e os suceranos também tinham suas obrigações. Então, por isso que a resposta diz que são recíprocas, né? Cada um fazia a sua parte. Como eu já falei para vocês, o rei era uma figura meramente uma figura, né? Realmente, ele não intervia nas relações. Então, já havia sim essa relação essas obrigações recíprocas entre vassalos e suceranos, ok? Então, gente, esse foi o nosso primeiro vídeo. Bons estudos. Até o nosso próximo vídeo, parte 2.